examinador, para verificarmos o trabalho científico da Rafaela sobre o título Isenção do ICMS para pessoas com deficiência, também conhecidas como PCD. Okay? Então, a partir desta ideia, nós temos já a Rafaela com o seu instrumental pronto, e eu te passo a palavra para a apresentação do seu trabalho por 20 minutos. Ok. Então, bom dia, né? Cumprimento a todos. Meu orientador, o professor Natan Benhur Braga, e o meu avaliador, o professor Emerson de Moraes Granado, e também a todos os meus familiares e meus amigos que estão presentes. Então, o meu trabalho tem como tema a isenção do ICMS para pessoas com deficiência, que é o PSD, e a gente levantou o seguinte problema. Toda pessoa com deficiência pode se bonificar desse benefício tributário? E a minha hipótese foi de não. Depende de cada deficiência, doença, e cada caso precisa ser verificado se há a possibilidade do benefício fiscal. E aí, ao final, falarei se restou comprovado ou não essa hipótese. Então, no primeiro capítulo, a gente fez uma breve introdução ao direito tributário, começando pelo conceito e a natureza. Direito tributário é a matéria do direito público responsável por regulamentar a relação entre o fisco e contribuinte. Fizemos também um breve histórico sobre o nascimento do direito tributário no Brasil. Adentramos no tributo, né, que são os pagamentos obrigatórios, onde a população deve dar uma parte de sua renda para custear as atividades do Estado. Também falamos que existem 3 funções de tributo: o fiscal, o extrafiscal e o parafiscal, e também que existem 5 espécies de tributo: os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá? E também falamos, para finalizar o primeiro capítulo, sobre as obrigações tributárias, que temos a figura do sujeito ativo e do sujeito passivo, e também falamos sobre a incidência e não incidência tributária. No segundo capítulo, adentramos já falando um pouquinho sobre os princípios. Então, ali eu coloquei os 10 principais princípios que regem, né, o direito tributário, e são o princípio da legalidade, da irretroatividade, da vedação do fisco, da não limitação ao tráfico de bens e pessoas, da proporcionalidade, da seletividade, da igualdade e isonomia, da anterioridade da lei, da uniformidade da tributação e da capacidade contributiva. Em todos os princípios eu coloquei também uma jurisprudência, né, onde foi usado eles, tá? Terminando... Só no banheiro, tu estás trocando as duas telas, não sei... Ah, tá. Ficamos lá na problema da iPod. É porque não tá indo. Tá, não, agora trocou para o primeiro capítulo, pelo menos. Tá, vou trocar pro segundo, peraí. Já deu. Tá. Já deu. Então, no segundo capítulo, a gente falou sobre os princípios e começamos, então, a falar daí sim, realmente, sobre o imposto, né, que a gente trata no trabalho, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? O artigo 2º da Lei 87 de 1996, ele dispõe sobre o que o ICMS incide, especificamente. E... logo depois, falamos sobre os contribuintes do ICMS, que é quem paga, né, o imposto, e o não contribuinte, que é aquele que não possui a inscrição estadual. Existem algumas exceções, e coloquei como exemplo as construtoras. E por último, a gente falou sobre o contribuinte isento, né, que também é o assunto do trabalho, que é a pessoa, por se enquadrar em alguma condição especial por parte do governo, está dispensada do pagamento. Uma curiosidade, que vários estados não permitem contribuintes isentos, mas Santa Catarina permite, tá? E é de competência dos estados e do Distrito Federal indicar e regular o ICMS, e a função principal do ICMS é a arrecadação de recursos financeiros, porém ele também possui a função de essencialidade das mercadorias e serviços. Então, o que é, né? Ele tem uma redução das alíquotas
para alguns produtos de suma importância. Por exemplo, produtos da cesta básica, né, arroz, feijão, ele pode dar uma alíquota menor do que, por exemplo, para o cigarro, né, que não é um produto de suma importância, tá? Isso é bem importante para alguns locais. E o fato gerador do ICMS, né, ele está no artigo 12 da mesma lei, da 87 de 96, e o fato gerador é o nascimento dessa obrigação tributária, tá? E para finalizar o segundo capítulo, a gente faz um conceito sobre isenção, que eu peguei uma citação do Paulo de Barros Carvalho, que ele fala: isenção é a limitação do âmbito de abrangência de critério do antecedente ou do consequente da norma jurídica tributária, que impede o tributo de nascer. E adentramos assim, então, no terceiro capítulo, que eu estava bem ansiosa para chegar nele na hora de escrever, que é onde a gente realmente fala sobre o tema, né, que é o conceito de deficiência. Então, o conceito de deficiência, ele foi estabelecido pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2006, no artigo 1º. Então, a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com as demais pessoas. E a Lei 13.146 de 2015 é a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que, de acordo com a Convenção dos Direitos, né, essa Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência se baseou da Convenção. Ela tem como finalidade assegurar, promover e proteger os direitos e deveres de pessoas com deficiência no território brasileiro. E também promete incluir e dar voz aos 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Agora, adentrando sobre os beneficiários da isenção do ICMS, esse benefício do ICMS ele vai ser feito na compra do veículo automotor, que deve o beneficiário ele deve se enquadrar nas condições necessárias para conseguir ter, né, esse benefício. E essas pessoas são deficientes físicos, visual, mental ou autista. E no convênio do ICMS de 59 de 2020, que é a última atualização que a gente teve, que foi agora dia 30 de julho, ele fala bem corretamente sobre o que entra na deficiência física, visual, mental e o autista, tá? Isso, assim, foi um item que eu tinha muita dúvida antes de começar o TCC e que, assim, me esclareceu bastante. Então, a deficiência física, ela é aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. Tão somente as deficiências de grau moderado ou grave. Então, precisa ter o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir. E isso é a deficiência física. A deficiência visual, o deficiente ele tem que ter a sensibilidade igual ou menor de 20/200 da tabela de Snellen, no melhor olho, ou possuir o campo visual inferior a 20 graus, né? Ou ter as duas sensibilidades, né? E a deficiência mental severo profunda tem que ter uma manifestação anterior aos 18 anos e as limitações, elas têm que estar associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. E o autista, né, o autismo, ele precisa apresentar o transtorno autista ou o autismo atípico e também tem que gerar a incapacidade de dirigir, tá? Então, saindo um pouquinho sobre os deficientes, o valor do automóvel, hoje ele possui um teto de R$70 mil, tá? Então, se o carro for maior do que esse valor
não vai ter o desconto da isenção, não vai existir. Eles estão sugerindo, né, propostas para aumentar o valor, até porque esse teto está há muito tempo e tudo aumenta, né, os valores dos automóveis estão aumentando, então o teto, na verdade, precisa subir também. E o beneficiário, ele tem um prazo de 4 anos para a revenda do automóvel. Ou seja, ele pode vender o automóvel normal, conforme o valor de tabela, da tabela FIP, enfim. Porém, ele precisa vender a partir de 4 anos. Se ele vender antes disso, ele terá que haver o pagamento de todo o imposto que ele foi isento, tá? E com as correções monetárias, tudo bem certinho. Então, é importante manter esse prazo de 4 anos, né? Então, finalizando essa parte, a gente entra na Carteira Nacional de Habilitação. Então, existem 2 maneiras, né? Se o PCD, ele já era motorista, ou seja, ele já tinha carteira de motorista, ele só precisa fazer a alteração, tá? Essa alteração tem que entregar os documentos, né? Tudo mais listados. Eu coloco essa lista de documentos no trabalho. E se o PCD, ele tá tirando pela primeira vez a carteira de motorista, ele faz todo o processo comum, porém, tem que apresentar toda a documentação, né? Ou que o carro tem que ser adaptado, ou que vai precisar ter no campo de observação, até peguei aqui minha carteira de motorista, ó, vai precisar ter no campo de observação as letrinhas certas, né, do que precisa se adaptar, tá? Aqui no caso eu preciso o meu tem um A, né, que eu uso óculos. E é bem importante toda essa lista de documentação para dar tudo certo, tá? E se por acaso o deficiente beneficiário dessa isenção não for condutor, ou seja, ou menor de 18 anos, ou um autista, ou um deficiente mental, ele pode ter até 3 condutores autorizados para dirigir o automóvel, né? Precisa também ter essa autorização e precisa entregar vários documentos também. E a questão dos documentos está bem listadinho também no trabalho, tá? Então, terminando essa parte, agora sim a gente entra no processo, né, para obter a isenção do ICMS. Foi uma parte que eu achei que ia ser super confusa, mas não. É muito simples, até é estranho porque realmente é simples. É apenas entrar no site da Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina, que é o cef.gov.sc, se eu não me engano. Eu coloquei o site ali bem certinho. E é só seguir o passo a passo, colocar toda a documentação que pede. Também listei todos os documentos para não ter erro, né? Porém, assim, é bem tranquilo mesmo. Eu cheguei até uma etapa, assim, depois eu não consegui, né, finalizar. Mas eu cheguei até uma etapa e realmente é bem tranquilo. Então, anexar todos os documentos. Ele pede uma taxa no final, que hoje é de R$10,93, tá? Essa taxa, então é um valor bem, né, R$10,93. E o status do documento, quando pago, ele vai mudar para entregue. E então a solicitação ela foi enviada. No final da página vai aparecer o protocolo, que é bem interessante anotar, ou se não, né, deixar guardadinho. E se tiver algum documento faltando ou errado, a gente recebe um e-mail pelo cadastro que a gente fez, né, lá no site, sobre a inconsistência, enfim. E aí vai precisar levar o documento correto lá na sede da Secretaria Estadual da Fazenda. O tempo de espera, ele varia de acordo para estado, mas assim, melhorou muito depois do processo eletrônico. E o despacho ele vai ser feito pelo diretor da administração tributária e o resultado também vai chegar no e-mail, tá? Se for positivo, é só levar a concessionária e aguardar pela chegada do veículo, né? Então, por fim... Opa, eu não mudei os slides de novo. Peraí. Então, por fim, restou comprovada a hipótese que cada caso, né, realmente precisa ser verificado se tem o direito da isenção, ou seja,
precisa realmente estar comprovado que o deficiente, né, há um impedimento de dirigir. E eu coloquei eu coloquei esse trecho ali, né, porque a monografia eu tratei especificamente sobre a isenção do ICMS. Porém, na compra de um veículo automotor, o PSD ele tem direito à isenção do IPI e do IOF se a compra for financiada. E juntos, esses impostos podem chegar até de um desconto de 20% a 30% do valor do veículo, tá? E só para finalizar, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu finalizei ali no trabalho com algumas dúvidas recorrentes. Então, assim, dúvidas sobre pessoas que eu vi em vários sites procurando sobre o assunto e até dúvidas minhas, né? O prazo de validade da carta da isenção é de 270 dias, tá? Então, saiu o ok, o positivo da isenção, você tem até 270 dias para retirar o carro. A pessoa com deficiência, ela pode ter apenas um veículo com isenção, não pode ter mais de um. Novamente, a venda, ela precisa ser após 4 anos, tá? Depois que o beneficiário tem um veículo, né? E também, isso da deficiência é a maior dúvida de todos, porque realmente precisa haver uma sequela, não é pelo simples fato de você ter a doença que vai te gerar esse benefício, não é isso. Tu precisa ter a sequela que te impossibilite de dirigir um veículo comum, tá? O veículo ele pode ser parcelado, não tem resquícios em relação a isso, tá? Ele pode ser financiado, parcelado, porém a Receita Federal, ela pede bastante comprovantes que você consiga pagar esse carro, né? Então, você consegue manter o pagamento bem certinho do veículo pretendido. Se o processo ali estiver demorando, entre em contato em direto com a ouvidoria da Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina. E uma das novidades que eu achei bem interessante colocar do convênio agora do dia 30 de julho de 2020 é que os profissionais da área de saúde, caso comprovado a fraude no lado pericial, eles vão responder solidariamente pelo pagamento do imposto devido, sem o prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. E também terão a apresentação da denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Porque é mais uma forma, na verdade, né, de não existir a fraude, né? Então, hoje, essa mudança desse ano que teve no convênio foram poucas mudanças, porém deixou ainda mais claro para que realmente não haja fraude, né? E bem interessante isso, porque são 2 profissionais da saúde que precisam assinar o laudo que realmente há a deficiência, né? Que realmente há que o deficiente precisa ter o carro adaptado. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito bem, Rafaela. Esse assunto é muito interessante, porque eu já fiz várias discussões com a Secretaria de Estado da Fazenda, porque eu sou advogado da FenaBrave em Santa Catarina, que é a Federação de Concessionários de Veículos, e há muito tempo a gente vem tentando levantar o teto de R$70 mil, porque tudo sobe, os veículos